Bem-vindo, amigos! Aqui é o Diogo e esse é o canal Mundo da Velocidade. Hoje falaremos sobre o italiano Luigi Fagioli. Luigi Cristiano Fagioli iniciou sua carreira como piloto ainda na década de 20, disputando provas na Itália, França e Alemanha. Já tinha 52 anos de idade quando disputou sua primeira temporada de Fórmula 1, surpreendendo a todos com uma performance constante. Terminou em segundo lugar em 4 das 6 provas do ano, chegaria em terceiro em uma e abandonaria outra. Ficou famoso por sua determinação e por seu temperamento. Em 1934, correndo uma prova pela Mercedes em pleno Nürburgring, recebeu ordens de ceder a vitória a um companheiro de equipe. Furioso, parou o carro na beira da estrada, a corrida era disputada em uma rodovia, e voltou para casa, deixando a equipe. Em 1936, durante um dia de corrida, discutiu com um dos pilotos da Mercedes, e um mecânico da equipe arremessou um martelo na direção do italiano, que evitou o golpe. Essas reações foram vistas em 1951. Fagioli era companheiro de equipe de Juan Manuel Fangio, e à altura do Grande Prêmio da França o argentino disputava o título com Giuseppe Farina. Durante a prova Fangio teve problemas com seu carro, e usando um artifício permitido pelo regulamento, a Alfa chamou Fagioli, líder da prova, para os boxes e entregou seu carro a Fangio. O argentino venceu a prova, mas de acordo com o regulamento, a vitória e os pontos foram repartidos com Fagioli. Este foi um dos 2 casos de empate na categoria, o outro ocorreria com Stirling Moss e Tony Brooks. A vitória compartilhada de Fagioli também marcaria 3 recordes até hoje insuperáveis: o de piloto mais velho, 53 anos e 22 dias, a vencer um grande prêmio, o mais velho a subir ao pódio e o mais velho a pontuar. Mesmo assim, Fagioli ficou insatisfeito com o time, e demitiu-se ao final da premiação. Era pré-Fórmula 1. Fagioli nasceu na pequena cidade de Osimo, na região de Marche, no centro da Itália. Quando menino, Fagioli ficou fascinado pela invenção relativamente nova do automóvel e pelo cenário de corridas recém-nascido que se seguiu. Abençoado com grandes instintos de condução naturais, o jovem Fagioli começou a competir em escalada e em carros desportivos antes de entrar nos grandes prêmios em 1926. Em 1930, foi-lhe oferecida a oportunidade de se juntar à equipe Maserati. Ele logo se estabeleceu como um sério candidato, vencendo a Copa Ciano e o Grande Prêmio do Circuito de Avellino. Em abril do ano seguinte, ele enfrentou Louis Chiron e seu Bugatti Type 51 no Grande Prêmio de Mônaco. Naquela que seria considerada uma das batalhas mais famosas do automobilismo, Chiron finalmente recebeu a bandeira quadriculada primeiro, mas Fagioli recebeu elogios universais pela habilidade que demonstrou ao correr com um carro preparado para longos trechos, em oposição às curvas fechadas e corridas curtas que caracterizam o circuito urbano de Monte Carlo. Fagioli vingou sua derrota em Mônaco algumas semanas depois, vencendo o Grande Prêmio do Autódromo Nazionale Monza em Monza, Itália, à frente de Chiron e dos pilotos italianos Achille Varzi e Tazio Nuvolari. Em 1932, Fagioli venceu o Grande Prêmio de Roma dirigindo pela Maserati, mas para a temporada de 1933 assinou com a equipe Alfa Romeo da escuderia Ferrari. Ao volante de um Alfa Romeo P3, Fagioli fez uma campanha de sucesso, vencendo a Copa Acerbo, o Grand Prix do Cominges e o Grande Prêmio da Itália. A vitória na Copa Acerbo aconteceu às custas de Nuvolari, que foi forçado a abandonar devido a uma falha mecânica enquanto liderava na fase final da corrida. A confiança de Fagioli em suas habilidades ocasionalmente informava seu temperamento explosivo. Alguém que não se abstinha de retaliar outros pilotos quando sentia que eles tinham feito algo errado na pista, ele frequentemente arriscava e, como tal, desenvolveu uma reputação um tanto controversa após uma série de acidentes significativos. Em 1934, a Mercedes, reconhecendo o talento de Fagioli, o contratou para dirigir um de seus Silver Arrows ao lado do mecânico-chefe Hermann Lang. O relacionamento foi bem sucedido, embora não sem drama. Em sua primeira saída pela Mercedes, Fagioli, furioso, abandonou seu carro depois que o gerente da equipe, Alfred Neubauer, ordenou que ele permanecesse em segundo lugar e deixasse o também piloto da Mercedes, Manfred von Brauchitsch, vencer a corrida.
Apesar de um início tão acidentado, Fagioli venceu a sua segunda Copa Serbo consecutiva e, juntamente com Rudolf Caracciola no Mercedes W25A, venceu o seu segundo Grande Prêmio de Itália consecutivo. A terceira vitória de Fagioli na temporada aconteceu por ocasião do Grande Prêmio da Espanha, no circuito Lasarte. Para a temporada de corridas de 1935, a Mercedes de fábrica de Fagioli foi atualizada para o modelo W25B. Ele venceu o Grande Prêmio de Mônaco, o Grande Prêmio Avus e Penharim. No entanto, seu relacionamento com a equipe azedou depois que ele demonstrou um flagrante desrespeito às ordens da equipe ao tentar enfrentar Rudolf Caracciola em várias ocasiões. Fagioli deixou a Mercedes no final da temporada de 1936 e ingressou na Auto Union. Não mais restrito pela política de equipe, sua rivalidade com Caracciola aumentou, culminando em uma altercação física entre os dois no Grande Prêmio de Trípoli. Perto do final da temporada, uma série de problemas de saúde, incluindo reumatismo incapacitante, começaram a afetar gravemente a habilidade de corrida de Fagioli. Na Copa Serbo de 1936, ele só conseguia andar com o auxílio de uma bengala e foi obrigado a desistir da prova. Fagioli disputou as temporadas de 1950 e 1951 pela equipe Alfa Romeo. Disputou 7 grandes prêmios e conquistou 5 pódios. A terceira posição em 1950 foi sua melhor posição no campeonato. Sua única vitória foi compartilhada com Juan Manuel Fangio na França em 1951. Seu primeiro grande prêmio foi na Grã-Bretanha em 1950. O Grande Prêmio da França de 1951 foi a quarta etapa do campeonato. Foi sediado no dia 1º de julho, no circuito de Reims, Gex. A corrida teve 77 voltas e foi vencida por uma dupla de pilotos. Isso mesmo, o passado da Fórmula 1 nos reserva essas surpresas. Isso porque o carro que chegou em primeiro foi dividido entre 2 pilotos durante a prova, Juan Manuel Fangio e Luigi Fagioli. A saber, essa foi a primeira das 3 corridas em que isso aconteceria. Luigi Fagioli não tinha estreado na temporada ainda, mas a Alfa Romeo chamou o veterano para correr na França. Assim, a Alfa correu com 4 carros, o de Fagioli mais o dos 3 titulares. A Ferrari também vinha com uma mudança. O terceiro piloto, Taruffi, estava doente e não poderia correr. Quem ocupou o lugar dele foi o jovem argentino José Froilán González. Peter Vitead e Reg Parnell também se inscreveram para correr com suas Ferraris privadas. A Maserati tinha 3 carros no grid. Emmanuel de Graffenrier e de Harry Cell correram com seus monopostos privados produzidos pela marca italiana. Já a escuderia Milano, equipada com motores Maserati, tinha um único piloto, Onofre Marimon. Esse grande prêmio também contou com outra equipe francesa, da casa, além da tradicional Talbot-Lago. Era a Cinca Gordini, com 4 carros. 3 pilotos eram já titulares e o outro era estreante. Um estreante que era filho do chefe, Aldo Gordini, herdeiro do fundador da equipe Amede Gordini. O grid de largada continha 21 carros. Fangio novamente voou com sua Alfa Romeo e fez a pole, com o tempo de 2 minutos 25 segundos e 7 décimos pelas estradas da França. Ao lado dele, quase 2 segundos mais lento na classificação, estava Farina. Em terceiro lugar, Ascari, 3 segundos mais lento. Villoresi, Sanesi, González e Fagioli, nessa ordem, completavam os 7 primeiros. Na largada, Fangio pulou na frente e se livrou de qualquer confusão. O companheiro dele, Farina, largou mal, girou as rodas em falso e perdeu muitas posições. A Ferrari, lutando para derrotar o domínio da Alfa Romeo, deu o troco. No final da primeira volta Ascari passou Fangio. Na verdade, nas 3 primeiras voltas o foco ficou nos abandonos, todos por problemas no motor. Na primeira volta, Whittier e de Graffenried encostaram. Na segunda, foi a vez de Marimon. Por fim, na terceira, Robert Manzon, da Cinca, deixou a prova. Na volta 4 Sanesi começa a ter problemas, perde ritmo e cai para 8º. Enquanto isso, Farina passa González, mas ainda tinha um enorme caminho até chegar nos 3 primeiros. Contudo, logo o jogo lá na frente mudaria de novo. Ascari começa a perder o ritmo na volta 9, também com problemas.
Ele perde a posição para Fangio e na volta seguinte já cai para quinto, tendo que parar nos boxes. Por coincidência, Fangio também começa a ter problemas e tem que parar. Os mecânicos checaram o problema, mandaram-no de volta para a pista, mas logo ele é chamado de novo. Quando volta, já está sem a menor condição de render na prova. Com isso, Farina assume a liderança e chega a colocar quase 1 minuto em cima do segundo colocado, Villoresi. Nesse meio tempo, o veterano Fagioli estava em terceiro, tendo acabado de passar por Gonzalez. Quando o italiano parou nos boxes, recebeu uma notícia nada agradável. A equipe ordenou que ele descesse do carro, dando o volante para Fangio. Ele ficou muito furioso com isso, mas acabou cedendo. Dessa forma, Fagioli teve que esperar que consertassem o carro que era de Fangio. Quando ele voltou para a pista, tinha tomado 9 voltas do líder e estava em último. Agora ele é que não estava em menor condição de render na prova. Farina ainda estava confortavelmente na liderança, tendo feito até um pit stop. Logo um movimento semelhante ao da Alfa acontece no box da Ferrari. Gonzalez parou nos boxes e teve que ceder o volante para Ascari. O argentino, ao contrário de Fagioli, não estava em condições de ficar com raiva. De posse do carro de Fagioli, Fangio começou a voar na pista, emendando volta rápida atrás de volta rápida. Não demorou para que ele fizesse a melhor da prova, na volta 32, com 2 minutos 27 segundos e 8 décimos. Contudo, ao parar, Fangio demorou demais, perdendo segundos valiosos na perseguição a Farina. Porém, esse contratempo não teve efeito, já que a parada de Farina foi muito mais desastrosa. O campeão mundial estourou seu pneu dianteiro esquerdo, e teve que levar seu carro devagar e com cuidado para os boxes. Chegando lá, não conseguiu parar na marca e quase atropelou os mecânicos. Quando finalmente conseguiu voltar, já tinha sido ultrapassado. Ascari estava liderando pela segunda vez na prova. Se ele conseguisse manter a situação como estava, a Ferrari teria sua primeira vitória na temporada. Contudo, ele foi chamado de volta aos boxes. Assim, Fangio, com um ritmo muito forte, passou e daí ganhou a prova com relativa facilidade. Luigi Fagioli foi um dos grandes nomes do automobilismo europeu pré-guerra e também o piloto mais velho a vencer um grande prêmio de Fórmula 1, França, 1951, aos 53 anos. Sua morte aconteceu de forma trágica e relativamente pouco lembrada. Aqui está um resumo completo, claro e preciso do que aconteceu. A morte de Luigi Fagioli, 1952. Data da morte: 20 de junho de 1952. Local: Roma, Itália, no hospital onde estava internado após o acidente. Como aconteceu o acidente? Fagioli não morreu em uma corrida de Fórmula 1, mas sim durante os treinos para o Grande Prêmio de Mônaco de 1952, válido para carros esportivos, Sports Cars, já que naquele ano o Grande Prêmio não seguiu o regulamento da Fórmula 1. Ele pilotava um Lancia Aurelia B20 oficial da fábrica quando perdeu o controle do carro durante os treinos. Atingiu violentamente as barreiras próximas à curva da tabacaria. Sofreu fraturas múltiplas e ferimentos internos graves. Fagioli foi levado imediatamente para um hospital em Mônaco e depois transferido para Roma, onde permaneceu em estado crítico. Causa da morte: complicações dos ferimentos causados pelo acidente. Múltiplas fraturas, trauma abdominal, complicações infecciosas e respiratórias durante a recuperação. Depois de alguns dias de luta, não resistiu. Contexto e legado: Fagioli era considerado um dos pilotos mais talentosos da era pré-Fórmula 1. Disputou apenas 2 temporadas do Mundial, 1950 e 1951, mas sempre foi competitivo. Tornou-se o piloto mais velho a vencer uma corrida de Fórmula 1, marca que permanece até hoje. Sua morte simboliza os riscos extremos do automobilismo da época, mesmo fora da Fórmula 1. Muito bem, amigos, esse foi o vídeo de hoje. Curtam, comentem e compartilhem. Até a próxima!